Antes do tempo existir, antes das estrelas brilharem, antes da terra e dos mares, havia apenas Deus. E pela sua palavra tudo começou. No princípio criou Deus os céus, a terra e o mar. Tudo era sem forma e vazio, mas sua voz começou a falar. Haja luz e a luz nasceu, as trevas tiveram que fugir. O Criador mostrou seu poder e fez o universo surgir. Separou águas e firmamento, fez o sol, a lua e o luar. Criou estrelas incontáveis que até hoje estão a brilhar. Aleluia, glória ao Senhor, o Deus da criação. Tudo existe pelo seu poder, tudo está em suas mãos. Do pó da terra fez um homem com amor e perfeição. Soprou vida em suas narinas e lhe deu seu coração. No jardim do Éden havia paz, comunhão perfeita com Deus. Mas o pecado entrou no mundo e trouxe tristeza aos seus. Mesmo assim Deus prometeu que um Salvador viria. A semente da mulher pisaria a serpente e ao mundo libertaria. Caim e Abel vieram depois, uma oferta agradou ao Senhor. Mas o ciúme trouxe violência e a terra conheceu a dor. Aleluia, glória ao Senhor, o Deus da criação. Mesmo quando o homem falha, Ele estende sua mão. Então surgiu Noé, homem justo, que ouviu a voz do Criador. Construiu a grande arca, confiando no Senhor. As águas cobriram a terra, mas Deus guardou os seus. E após a tempestade, brilhou a promessa nos céus. O arco-íris anunciou que Deus jamais esquecerá. Sua aliança permanece e para sempre durará. Veio Abraão pela fé, chamado para caminhar. Deixou tudo confiando que Deus iria guiar. Isaac nasceu da promessa, Jacó foi transformado também. José venceu
céus e a terra, e o Deus do princípio é o Deus do fim. Antes do tempo existir, antes das estrelas brilharem, antes da terra e dos mares, havia apenas Deus, e pela sua palavra tudo começou. No princípio criou Deus os céus, a terra e o mar. Tudo era sem forma e vazio, mas sua voz começou a falar. Haja luz e a luz nasceu, as trevas tiveram que fugir. O Criador mostrou seu poder e fez o universo surgir. Separou águas e firmamento, fez o sol, a lua e o luar. Criou estrelas incontáveis que até hoje estão a brilhar. Pelo seu poder, tudo está em suas mãos. Do pó da terra fez o homem com amor e perfeição. Soprou vida em suas narinas e lhe deu seu coração. No jardim do Éden havia paz, comunhão perfeita com Deus. Mas o pecado entrou no mundo e trouxe tristeza aos seus. Mesmo assim Deus prometeu que um Salvador viria. A semente da mulher pisaria, a serpente ao mundo libertaria. Caim e Abel vieram depois, uma oferta agradou ao Senhor. Mas o ciúme trouxe violência e a terra conheceu a dor. Aleluia, glória ao Senhor, o Deus da criação. Mesmo quando o homem falha, Ele estende sua mão. Então surgiu Noé, homem justo, que ouviu a voz do Criador. Construiu a grande arca, confiando no Senhor. As águas cobriram a terra, mas Deus guardou os seus. E após a tempestade, brilhou a promessa nos céus. O arco-íris anunciou que Deus jamais esquecerá. Sua aliança permanece e para sempre durará. Veio Abraão pela fé, chamado para caminhar. Deixou tudo confiando que Deus iria guiar. Isaque nasceu da promessa, Jacó foi transformado também. José venceu as provações, porque Deus estava além. Mesmo vendido como escravo, nunca deixou de acreditar. O Senhor mudou sua história e o fez governar. O Deus de Gênesis continua vivo, o Deus de Abraão não mudou. O Deus
da criação, é digno de toda glória, louvor e adoração. Aleluia, glória ao Senhor, o Deus da criação. Do princípio até a eternidade, reina sobre a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Deus do princípio é o Deus do fim. Aleluia, aleluia. Quando o povo chorava na escravidão, Deus ouviu o clamor. Quando parecia impossível, o Senhor levantou um libertador. No Egito Israel crescia, mas Faraó se levantou, transformou o povo em escravo e a aflição aumentou. Mas nasceu um menino escolhido, guardado pela mão de Deus. Moisés foi preservado nas águas para cumprir os planos seus. Criado dentro do palácio, mas chamado para servir. No deserto Deus falou com fogo e o fez ao Egito partir. Na sarça que não se consumia, o grande eu sou declarou: vai libertar meu povo, porque o seu clamor chegou. Ele é o Deus que abre o mar, o Deus que faz o impossível, o Deus que salva e liberta. Seu poder é invencível. Jeová é vencedor, seu braço forte agiu, o Deus do livro de Êxodo nunca desistiu. E Moisés falou a Faraó: deixe o povo do Senhor sair. Mas seu coração endurecido não quis obedecer nem ouvir. Então vieram grandes pragas, mostrando quem era Deus. Águas em sangue transformadas, sinais descendo dos céus. Rãs, trevas e gafanhotos, juízos sobre a nação. Até que veio a última praga, trazendo libertação. O sangue nos umbrais das portas protegeu cada lar fiel. A Páscoa anunciava Cristo, o Cordeiro vindo do céu. Ele é o Deus que abre o mar, o Deus que faz o impossível, o Deus que salva e liberta. Seu poder é invencível. Israel saiu do Egito com a promessa do Senhor, mas Faraó veio atrás dele, cheio de ódio e furor. Diante estava o Mar Vermelho, atrás vinha a perseguição. Mas Deus abriu um caminho onde não havia solução. As
dia, com coluna de fogo à noite, mostrando sua companhia. Quando faltava alimento, maná do céu enviou. Quando faltava água, o povo da rocha água brotou. No monte Sinai em glória, o Senhor apareceu e entregou sua lei santa, que sua vontade revelou. Mas o povo fez um bezerro, esquecendo o Deus fiel. Mesmo assim ouvi misericórdia descendo do alto céu. Moisés intercedeu chorando e Deus voltou a perdoar, mostrando que sua graça nunca deixa de alcançar. Então veio o tabernáculo, lugar da habitação, e a glória do Deus eterno encheu toda a congregação. Deus de Êxodo é poderoso, liberta, salva e conduz. Cada página aponta para nosso Salvador Jesus. Ele tira da escravidão, quebra as correntes da dor, abre mares impossíveis e leva a presença do Senhor. Ele é o Deus que abre o mar, o Deus que faz o impossível, o Deus que salva e liberta. Seu poder é invencível. Aleluia, aleluia. Cantemos com gratidão o Deus do livro de Êxodo, é nossa eterna salvação. Quem o Senhor liberta, verdadeiramente livre será. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O povo havia saído do Egito, o tabernáculo estava pronto, mas como um Deus santo habitasse entre um povo falho. Então o Senhor chamou Moisés e revelou o caminho da santidade. A glória de Deus encheu o tabernáculo, sua presença desceu naquele lugar, e do meio da tenda da congregação o Senhor começou a falar. Trouxe leis e ensinamentos para o povo aprender a viver, ofertas de gratidão e adoração, para diante de Deus comparecer. Holocaustos eram apresentados em sinal de consagração, sacrifícios apontavam para o dia da perfeita redenção. O Deus que libertou do Egito continuava a ensinar que seu povo separado devia aprender a caminhar.
para diante do altar servir, com temor e obediência ao Deus que tudo pode ouvir. Vestes santas receberam para exercer sua missão, ministrando diante do Senhor em reverência e devoção. Mas Deus mostrou ao seu povo que não se pode brincar com seu altar. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho e aprenderam que é respeitar. O Senhor continuava ensinando seu povo a compreender que santidade não é aparência, mas um modo de viver. Santo, santo, santo é o Senhor, reina para sempre em glória e amor. Sua presença ilumina o caminho, sua palavra conduz seus filhos. Vieram leis para a pureza, para ensinar e proteger, mostrando que o Deus dos céus desejava seu povo fortalecer. E chegou o grande dia da expiação, momento de humilhação e oração, quando o sacerdote entrava diante de Deus, intercedendo pela nação. O sangue era apresentado, buscando perdão e restauração, enquanto o povo aguardava a divina reconciliação. Tudo apontava para frente, para um plano maior de amor, para o Cordeiro prometido, enviado pelo Senhor. O Senhor falou sobre justiça, misericórdia e compaixão, amar o próximo e viver em sincera dedicação. As festas santas anunciavam grandes obras do Criador, dias de celebração e memória da fidelidade do Senhor. As trombetas ecoavam forte, chamando o povo a lembrar que acima de todas as coisas, somente Deus deve reinar. Sede santos, porque eu sou santo. A voz do Senhor ecoou, e por todo o acampamento sua palavra ressoou. Não era apenas uma lei, era um chamado de amor, para viver perto da presença do eterno Criador. A nuvem permanecia guiando, a glória brilhava sem cessar, mostrando que Deus caminhava com seu povo pelo deserto a passar. Levítico revela um Deus santo, mas também cheio de compaixão, que ensina, corrige e guia os que buscam seu coração. O Deus que falou a Moisés continua a chamar hoje também, convidando cada pessoa a andar em seus caminhos. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor, reina para sempre em glória e amor. Sua presença ilumina o caminho, sua palavra conduz seus filhos. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de honra, poder e louvor, do deserto à eternidade. Sua santidade permanece.
O deserto era grande, o caminho era difícil, mas acima deles estava a nuvem de Deus. À noite brilhava o fogo do Senhor e a promessa continuava viva. No deserto Deus chamou Moisés para o povo organizar, cada tribo em seu lugar, preparada para marchar. Foram contados os guerreiros prontos para prosseguir, pois o Deus que os libertara ainda iria os conduzir. Quando a nuvem se movia, era hora de caminhar. Quando a nuvem repousava, era tempo de esperar. Dia após dia no deserto, Deus mostrava seu amor, guiando cada passo deles com a presença do Senhor. Mesmo no deserto Deus está, mesmo na luta Ele guiará. Quando faltar força pra seguir, sua mão jamais nos deixará. Aleluia, Deus é fiel, sua promessa permanecerá. Quem confia no Senhor dos exércitos, a terra prometida chegará. Mas o povo reclamava muito, esquecendo o que Deus fez. Murmurava pelo caminho, voltando os olhos para trás outra vez. Ainda assim caía o maná, alimento vindo dos céus, mostrando que a misericórdia continuava vindo de Deus. Então 12 homens partiram para Canaã observar. Trouxeram frutos abundantes da terra que iria herdar. Mas 10 espias olharam medo, gigantes puderam enxergar, enquanto Josué e Caleb escolheram acreditar. Mesmo no deserto Deus está, mesmo na luta Ele guiará. Quando faltar força pra seguir, sua mão jamais nos deixará. Por causa da incredulidade, o povo teve que esperar anos e anos no deserto, até uma geração passar. Mesmo assim, Deus não abandonou, seu cuidado permaneceu. A nuvem seguia adiante, a presença não desapareceu. Quando serpentes surgiram, ferindo a multidão, Deus mandou levantar a haste, trazendo cura e salvação. Quem olhava com fé vivia pela graça do Senhor, aprendendo que a esperança sempre vence o temor. Corá tentou se levantar contra aquilo que Deus estabeleceu, mas a terra mostrou a todos quem verdadeiramente escolheu. Balaão tentou amaldiçoar, mas não conseguiu prevalecer, pois quando Deus decide abençoar, ninguém pode impedir acontecer. Até uma jumenta falou pelo poder do Criador, mostrando que sua vontade sempre triunfa.
Após tantos anos de jornada, o propósito chegava ao fim. Josué foi preparado para o povo liderar, e uma nova geração surgia, pronta para conquistar. O deserto não foi em vão, cada prova ensinou que o Deus que fez promessas jamais abandonou. Números conta uma jornada de quedas, fé e restauração, de um povo que aprendeu no caminho a confiar no coração de Deus. Entre tempestades e milagres, entre lágrimas e canções, a presença do Senhor permaneceu, guiando gerações. Mesmo no deserto Deus está, mesmo na luta Ele guiará. Quando faltar força pra seguir, Sua mão jamais nos deixará. Aleluia, Deus é fiel, Sua promessa permanecerá. Quem confia no Senhor dos exércitos, a terra prometida chegará. O Senhor ia diante deles, de dia numa nuvem e de noite numa coluna de fogo. Ele continua guiando. Aleluia, aleluia, glória a Deus. 40 anos haviam passado. Uma nova geração estava diante da promessa. O Jordão estava logo à frente e Moisés tinha uma última mensagem. Nas planícies de Moabe o povo parou, olhando a terra que Deus prometeu. Depois de tantas lutas no deserto, o tempo da conquista apareceu. Moisés então começou a lembrar tudo aquilo que o Senhor fez, como guiou com nuvem e fogo e sustentou seu povo mês após mês. Falou das vitórias e derrotas, dos milagres que puderam ver, mostrando que em cada jornada Deus nunca deixou de proteger. O Senhor abriu caminhos quando não havia solução e conduziu seus filhos com amor e compaixão. Não se esqueça do Senhor, não se esqueça do seu amor. Foi Sua mão que te sustentou, foi Sua graça que te guardou. Lembre dos feitos do Deus fiel, que jamais falhou nem falhará. Aquele que fez a promessa também a cumprirá. Moisés falou dos mandamentos, da importância de obedecer, pois o caminho da vida é aprender a Deus temer. Ouve Israel, Ele declarou com toda a força
coração. Amar ao Senhor acima de tudo era a maior orientação. Falou para ensinar aos filhos, guardar a palavra com devoção, lembrar do Senhor em cada passo, em cada nova geração. Quando entrassem na terra boa, não deveriam esquecer que todas as bênçãos recebidas vinham do seu poder. Não se esqueça do Senhor, não se esqueça do seu amor. Foi sua mão que te sustentou, foi sua graça que te guardou. Moisés colocou diante do povo a bênção e a maldição, mostrando que cada escolha tem sua consequência e direção. Chamou o povo à fidelidade, à confiança no Criador, pois somente junto de Deus existe vida e verdadeiro valor. A promessa estava próxima, o Jordão logo iriam cruzar, mas antes precisavam decidir em quem escolheriam confiar. O Deus que os tirou do Egito continuava a convidar: escolham a vida e o meu caminho, e eu vou vos abençoar. Então Moisés entoou um cântico falando da fidelidade do Senhor. Mesmo quando o povo falhava, permanecia seu eterno amor. Abençoou cada tribo de Israel com palavras de esperança e luz, apontando para um futuro guardado pelas mãos de Deus. O líder que enfrentou o faraó, que viu o mar se abrir, agora contemplava a promessa antes de partir. Subiu ao monte, nego sozinho, e seus olhos puderam enxergar a terra prometida diante dele, pronta para o povo conquistar. Ali contemplou o cumprimento daquilo que Deus falou, mostrando que nenhuma promessa do Senhor jamais falhou. Mesmo sem entrar na terra, sua missão terminou em paz, pois sabia que o Deus eterno cumpre o que promete e faz. Josué estava preparado, a jornada iria continuar. Uma nova geração seguia, pronta para avançar. Mas as últimas palavras de Moisés continuaram a ecoar: amem ao Senhor de todo o coração e nunca deixem de confiar. Deuteronômio é uma lembrança de tudo que Deus realizou e um chamado para permanecer no caminho que Ele mostrou. Não se esqueça do Senhor, não se esqueça do seu amor. Foi sua mão que te sustentou, foi sua graça que te guardou. Lembre dos feitos do Deus fiel, que jamais falhou nem falhará. Aquele que fez a promessa também a cumprirá. Moisés falou dos mandamentos, da importância
importância de obedecer, pois o caminho da vida é aprender a Deus temer. Moisés havia partido, o Jordão estava à frente, a promessa estava esperando, e Deus levantou Josué para conduzir o povo. Depois de anos pelo deserto, chegou o tempo de avançar. Josué ouviu a voz do Senhor: seja forte para conquistar. O Jordão estava transbordando, parecia impossível passar, mas quando os sacerdotes entraram, Deus fez as águas parar. O povo atravessou em terra seca, como aconteceu no Mar Vermelho também, mostrando que o Deus das promessas continuava fiel além. Pedras foram levantadas para as gerações lembrar dos milagres realizados pelo Deus que sabe salvar. Aleluia, o Senhor vai à frente, nenhuma muralha resistirá. Quando Deus ordena avançar, a vitória certamente virá. Aleluia, o Senhor é fiel, seu poder jamais falhará. Quem confia na sua palavra, a promessa alcançará. Então chegaram a Jericó, cidade forte de enfrentar, muros altos e gigantescos, impossíveis de derrubar. Mas Deus entregou a estratégia que ninguém podia imaginar. Durante dias caminharam, confiando sem questionar. No sétimo dia as trombetas soaram, o povo começou a clamar, e os muros caíram por terra, porque Deus entrou para lutar. Raabe foi preservada por escolher acreditar, e encontrou misericórdia nas mãos do Deus de salvar. Aleluia, o Senhor vai à frente, nenhuma muralha resistirá. Quando Deus ordena avançar, a vitória certamente virá. Vieram batalhas difíceis, momentos de aflição, mas Deus continuava guiando seu povo em cada direção. Reis se levantaram contra Israel, tentando fazê-los parar, mas o Senhor dos exércitos continuou a pelejar. Então aconteceu impossível, algo que o mundo jamais viu. Josué clamou diante da batalha, e o sol no céu
Deus quis estabelecer. Caleb recebeu sua herança, mesmo depois de envelhecer, mostrando que quem permanece fiel jamais deixa de vencer. Cada tribo recebeu seu lugar, cada promessa se cumpriu. Nenhuma palavra do Senhor ao chão jamais caiu. Então Josué reuniu o povo para uma última exortação. Lembrou todos os milagres que Deus fez pela nação. Falou sobre fidelidade, sobre nunca abandonar o Senhor, pois quem esquece os seus caminhos se afasta do seu favor. Então declarou com coragem diante de toda a multidão: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ecoando pelo coração, a jornada estava completa, a promessa se realizou. O Deus que abriu o Jordão também cada batalha venceu. De Jericó até a herança, a mão do Senhor apareceu, provando que sua palavra nunca se perdeu. O livro de Josué nos mostra que vale a pena confiar, pois quem segue a direção de Deus sempre verá o impossível acontecer. Pare e escute. Uma geração esqueceu os milagres, abandonou os caminhos do Senhor, e a escuridão tomou conta da terra. Mas toda vez que o povo chorava, Deus levantava um libertador. Josué partiu, sua missão terminou, mas a história do povo ainda continuou. A nova geração não quis recordar tudo que Deus fez para os libertar. Começaram a seguir outro caminho, cada um fazia o que achava certinho. Esqueceram da aliança, da direção, e a tristeza entrou no coração. Então vieram guerras e aflição, inimigos cercando toda a nação. O povo chorava, pedia socorro, e Deus ouvia seu clamor de novo. Quando tudo parecia perdido, quando ninguém via saída, a misericórdia descia do céu e a esperança voltava à vida. Deus levantava um juiz, um homem ou mulher de coragem, para libertar seu povo e mudar toda a paisagem. Quando o povo voltava a clamar, o Senhor vinha socorrer. O livro de Juízes nos mostra que Deus nunca deixa de responder.
Mas quando o povo tornou a errar, outra vez precisou clamar. Então surgiu Eude corajoso contra um rei muito poderoso. Com sabedoria venceu a batalha, mostrando que Deus nunca falha. Sangar também entrou na história, transformando luta em vitória. Porque não é a força da mão, mas o poder que vem do Senhor. De responder. Débora julgava debaixo da palmeira, a mulher sábia, firme e verdadeira, chamou Baraque para guerrear, porque Deus já havia dito: vai lutar. Sisera veio com seu exército forte, mas encontrou inesperada sorte. O Senhor confundiu a multidão e entregou vitória. Então o povo cantou com alegria, celebrando aquele grande dia. Porque quando Deus entra na batalha, nenhum inimigo prevalece ou atrapalha. Os midianitas destruíam tudo, o medo deixava o povo mudo. Mas Deus encontrou Gideão escondido, cheio de preocupação. O Senhor é contigo, ouviu falar, mesmo sem conseguir acreditar. Com apenas 300 para lutar, viu um grande exército tombar. Não foi espada nem quantidade, foi o poder da autoridade. Quando Deus decide agir, nada pode impedir. Deus levantava um juiz, um homem ou mulher de coragem, para libertar seu povo e mudar toda a paisagem. Quando o povo voltava a clamar, o Senhor vinha socorrer. O livro de Juízes nos mostra que Deus nunca deixa de responder. Sansão nasceu por promessa divina, sua força era algo que impressionava. Derrubou leões, venceu batalhas, mas seu coração também falhava. Confiou onde não devia confiar e acabou deixando o segredo escapar. Seus inimigos o prenderam então, e a dor invadiu seu coração. Mas no fim voltou a clamar, e Deus o ouviu mais uma vez chamar. As colunas ele fez balançar, e o inimigo viu seu poder voltar. Uma história de quedas e perdão, de lágrimas, luta e restauração. Um povo que errava sem parar, mas um Deus disposto a perdoar. Mesmo quando tudo parecia acabar, sempre havia um novo recomeçar. Porque a misericórdia do Senhor é maior que toda dor. Deus levantava um juiz, um homem ou mulher de coragem, para libertar seu povo e mudar toda a paisagem. Quando o povo voltava a clamar, o Senhor vinha socorrer. O livro de Juízes nos ensina que vale a pena obedecer. O livro termina com uma lição: quando falta direção no coração, cada um segue seu próprio querer e começa a se perder. Mas quem escolhe ouvir a voz do Senhor encontra força, paz e amor, e descobre que em qualquer geração Deus continua estendendo sua mão.
Uma viúva sem futuro, uma estrada cheia de lágrimas. Uma decisão mudou tudo. Quem imaginaria que uma estrangeira pobre entraria na história do maior rei de Israel? Esta é a história de Ruth. Houve fome sobre a terra, dias difíceis pra viver. Elimeleque e sua família precisaram partir para sobreviver. Noemi foi com seu marido e seus 2 filhos também. Buscaram abrigo em outra terra, procurando dias melhores além. Mas a dor bateu a porta como um vento sem avisar. Elimeleque partiu primeiro e a família começou a chorar. Os filhos cresceram e se casaram com Ruth e Orfa naquele lugar. Mas os anos passaram depressa e outra tristeza veio chegar. Os 2 filhos também partiram, tudo parecia terminar. 3 viúvas ficaram sozinhas, sem saber para onde andar. Quando tudo parece perdido, quando só resta solidão, Deus continua escrevendo os capítulos da restauração. Onde você for, eu irei. Seu povo será o meu também. Seu caminho será o meu caminho. Não vou te deixar por ninguém. Mesmo sem saber o amanhã, mesmo sem enxergar a luz, a fé continua caminhando. Quando o coração escolhe seguir. Noemi ouviu uma notícia que trouxe esperança outra vez. A fome havia terminado e ela resolveu voltar de vez. No caminho disse às noras: voltem para o seu lugar. Orfa beijou sua sogra, mas Ruth decidiu ficar. Com lágrimas nos olhos, ela falou com emoção: não insista para que eu te deixe, já tomei minha decisão. Onde você for, eu irei. Onde morar, morarei também. Seu povo será meu povo e eu seguirei com você. Assim seguiram juntas, sem riquezas para levar, apenas fé e esperança e coragem para continuar. Onde você for, eu irei. Seu povo será o meu também. Seu caminho será meu caminho. Não vou te deixar por ninguém. Mesmo sem saber o amanhã, mesmo sem enxergar a luz, a fé continua caminhando. Quando o coração escolhe seguir. Chegaram em Belém cansadas, depois de tanto sofrer. Mas uma nova história estava pronta para acontecer. Ruth saía pelos campos para espigas recolher, trabalhando com humildade, sem jamais desanimar.
trabalhava um homem justo chamado Boaz. Sem saber, Deus estava guiando cada passo que ela faz. Boaz viu sua bondade, seu amor e dedicação, e decidiu protegê-la com carinho e consideração. Mandou deixar mais espigas para ela recolher, mostrando que a providência já começava a aparecer. Aquilo não era acaso, nem simples coincidência. Quando Deus está conduzindo, existe propósito na providência. O que parecia abandono era cuidado sem igual. O céu estava preparando um final especial. Noemi voltou a sorrir depois de tanto chorar, porque Deus estava mudando tudo naquele lugar. Boaz se tornou resgatador, conforme a lei permitia, e tomou Ruth por esposa, enchendo a casa de alegria. A mulher que chegou sem nada agora tinha uma nova vida. O sofrimento ficou para trás e a esperança foi reconstruída. Então nasceu Obed, uma criança muito amada, que trouxe alegria ao lar. Depois da longa caminhada, Obed gerou Jessé e a história continuou. Jessé gerou o rei Davi e o plano de Deus se revelou. Onde você for, eu irei. Seu povo será o meu também. Seu caminho será meu caminho. Não vou te deixar por ninguém, mesmo sem saber o amanhã, mesmo sem enxergar a luz. Onde você for, eu irei. Seu povo será o meu também. Seu caminho será meu caminho. Não vou te deixar por ninguém, mesmo sem saber o amanhã, mesmo sem enxergar a luz. A fé continua caminhando quando o coração escolhe seguir. Noemi ouviu uma notícia que trouxe esperança outra vez. A fome havia terminado e ela resolveu voltar de vez. No caminho disse às noras: voltem para o seu lugar. Orfa beijou sua sogra, mas Ruth decidiu ficar. Com lágrimas nos olhos, ela falou com emoção: não insista para que eu te deixe, já tomei minha decisão. Onde você for, eu irei. Onde morar, morarei também. Seu povo será meu povo e eu seguirei com você. Escute uma mãe chorando por um filho, um menino ouvindo uma voz na madrugada, um gigante desafiando uma nação e um simples pastor mudando a história. Quando ninguém acreditava, Deus já estava escrevendo um novo capítulo.
Naqueles dias em Israel, muita gente havia se afastado, mas Deus estava preparando algo que seria lembrado. Ana chorava em silêncio, seu coração estava em dor. Todos viam suas lágrimas, mas Deus ouviu seu clamor. Ela pediu um menino e prometeu consagrar. Então nasceu Samuel, uma promessa para honrar. Quando ainda era criança, foi levado para servir, e desde pequeno aprendeu a ouvir e obedecer. Quando ninguém vê o futuro, quando tudo parece escuro, Deus já está trabalhando, seu plano vai se cumprindo. Deus escreve histórias lindas, mesmo em dias de aflição. Transforma lágrimas em vitória e muda toda a situação. Quem confia e permanece, mesmo sem compreender, descobre que os planos de Deus nunca deixam de acontecer. Numa noite silenciosa, Samuel ouviu chamar. Pensou que fosse Eli, mas era Deus a falar. Samuel, Samuel. A voz voltou outra vez e aquele jovem respondeu: estou ouvindo, fala comigo. Israel passou a saber que Deus estava com ele, e Samuel se tornou uma luz para aquele povo. A arca foi capturada, houve tristeza e pena, mas Deus mostrou sua força e revelou seu poder. O povo então pediu um rei, queriam ser iguais às nações, mesmo com muitos avisos, seguiram suas decisões. Então Saul foi escolhido, alto, forte e respeitado. No começo foi humilde e por muitos admirado, mas o orgulho entrou devagar e começou a dominar. Saul deixou de obedecer e passou a confiar em si mesmo. Aquilo trouxe tristeza, porque Deus não se agrada quando a voz da desobediência fala mais alto que sua palavra. Deus escreve histórias lindas, mesmo em dias de aflição. Transforma lágrimas em vitória e muda toda a situação. Quem confia e permanece, mesmo sem compreender, descobre que os planos de Deus nunca deixam de acontecer. Longe dos palácios da terra, num campo simples de pastor, havia um jovem tocando harpa com um coração adorador. Seus irmãos eram guerreiros, mas Deus viu algo diferente. Não olhou sua aparência, olhou o que havia em sua mente. Samuel derramou o óleo e Davi foi escolhido, porque Deus vê o interior, não apenas o que é visto.
acontecer.